A paz. Aí vocês vão fazer eu chorar antes de começar a falar, gente. A paz do Senhor. Eu vou ler uma breve passagem aqui em Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Eu vou resumir rapidinho, porque para falar do meu projeto ano de 2023, eu preciso falar do que aconteceu em 2022, bem rápido. Essa foto, eu engravidei em 2022, essa foto foi o dia do parto. Se vocês puderem comparar, olha a diferença do meu rosto nessa foto para o parto de Cecília. Eu tive uma doença em 2022, que a doença era no meu corpo e a doença era de morte. Ou seja, eu sou um milagre para estar aqui falando para vocês. A nossa neném, ela veio nascer já sem sinais vitais, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Nesse cenário, a gente estava em Palmas, em Tocantins, aí eu trouxe essa foto para vocês terem noção, porque ninguém me viu, né, na época. E nesse aqui, meu rosto, como é que ficou, depois do pós-parto. E logo depois nisso, isso foi em junho. Em julho, nós voltamos para o Rio de Janeiro. E em julho, eu fui diagnosticada com uma doença nas duas pernas. Em uma das pernas, doía muito, aí eu parei de andar. Isso aqui é para vocês terem uma noção da cicatriz que tem na minha perna, do tamanho que tem, que foi necessário botar uma prótese. A outra perna não dói mais. E pode botar do Projetando, por favor? E aí eu voltei nesse cenário. E no Projetando, eu já estava bem, já tinha largado a muleta, já tinha voltado de andar. E no Projetando, em um momento lá, eu comecei a chorar. O Projetando, ele fala novas oportunidades. Eu comecei a chorar e vinha a palavra no meu ouvido falando, filha. E essa palavra, eu falei assim, deve ser meu momento. Está todo mundo chorando? Vou chorar, vou viver meu luto, porque eu não consegui viver antes. Só que essa palavra e a ministração do pastor não me levava à minha perda. Ela me levava a uma nova gestação. E eu ficava confrontando, porque eu achava que era a minha emoção. Eu tinha saído desse cenário, aí eu falei assim, Deus, não vou. Não vou, não vou, não vou. E aí, no final, o pastor perguntou, tem certeza que vocês não vão colocar mais nada? E o pastor ia ministrando, e eu olhava para o rosto dele, conversando com a minha mente, que eu achava que era a minha mente, falando, não vou colocar. E fazia essa cara mesmo que eu estou fazendo. E aí, no finalzinho, a voz veio e falou assim, como você vai colocar seu testemunho se você não colocar? Veja que esse daqui é o meu. Eu coloquei filha com ponto de interrogação. Por que o ponto de interrogação? Porque eu estava no auge da minha emoção. Eu não sabia se era Deus falando comigo ou se era a minha emoção. E nisso, eu falei, eu não vou mostrar para ninguém. Tiago estava do meu lado, eu dobrei para ninguém ver e eu nem sei onde eu estava. E aí, uma brincadeira com os jovens dentro do carro, em janeiro, começaram a ficar essa brincadeira de Nádia engravidar. Eu falei, gente, eu não vou engravidar, porque quando eu saí daquele culto, eu falei, Deus, eu só engravido se eu tiver certeza que é a tua voz, porque todas as minhas gravidez são de risco, e eu posso vir a óbito. E aí, nessas brincadeiras, Ian virou e falou assim, mãe, eu coloquei, o meu último pedido no Projetando é que a senhora ia engravidar. Aí já me ligou um alerta. Aí, quando eu cheguei dentro de casa, fui quietinha lá no armário. Falei, meu Deus, ele colocou. E aí, quando ele me contou como foi colocar isso, eu falei assim, é a resposta que eu estava esperando. Porque eu achei que a resposta ia vir de todas as formas. Nunca imaginei na minha vida que ia vir através do meu filho. E aí ele virou e falou assim, mãe, no dia do culto do Projetando, eu tive um confronto. A voz falava para me colocar, e eu falava que não ia colocar, porque minha mãe sofreu muito. Ian me viu morta, praticamente. Ele que pediu socorro, porque ele me viu apagada. E eu falei assim, ninguém na minha casa mais vai querer. E quando partiu dele, que ele é um adolescente, eu falei assim, não acredito. Aí ele falou assim, mãe, e aí eu achei também que era a minha emoção. E eu ainda não tinha contado a minha versão. E aí, no final, ele falou assim, mas eu não tenho caneta. Aí o Thales apareceu e falou assim, toma a caneta aqui. E aí está aí o nosso testemunho. E o outro, que também não menos importante, que era que está a nossa casa, que também foi bem no finalzinho, foi no dia do culto, e a gente conseguiu realizar num momento de dificuldade financeira nossa, a voz falando no nosso ouvido, a gente foi e conseguiu quitar a nossa casa. Agradeço a oportunidade e a gente trouxe a nossa oferta de ação de graça. E só um detalhe,
isso tudo que a gente está vivendo foi através de decisões que nós, junto com Deus, ouvindo a voz do Senhor, tomamos. E as cicatrizes que eu tenho hoje, eu decidi não olhar como dor, mas olhar como uma nova oportunidade que Deus me deu para celebrar a vida com a minha família. Tá bom? Amém. Agradeço a oportunidade.